Agora são 8h33. Vamos falar agora sobre a conjuntura jurídica, política no país. A gente vai conversar com o José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, professor de processo penal da Unicuritiba, Centro Universitário Curitiba, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Portela, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Bom, Portela, vamos falar já do ex-presidente Lula, né? A gente acabou de ouvir, de ver o ex-presidente Lula, que deu entrevista aí ao Brasil de Fato. E, bom, a notícia, né, que está repercutindo bastante, que o procurador da República da Quarta Região, Maurício Gerum, pediu ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região que anule a condenação de 12 anos e um mês do ex-presidente Lula no caso que envolve o sítio de Atibaia, né? E a corte, o STF, né, já anulou outra condenação da Lava Jato e definiu que delatores façam também seus depoimentos antes de delatados em ações penais. Bom, queria que você comentasse essa notícia inicialmente, como é que você está vendo, né, esse recuo aí da Lava Jato nesse caso? É curioso que agora, né, depois de tanto tempo em que se debate a legalidade da Lava Jato, alguns agentes da Lava Jato queiram corrigir os rumos dessa operação que a gente sabe que tem cunho político, né, que se trata daquilo que a gente chama de lawfare, o uso do processo, do direito para finalidades político-partidárias. E isso é surpreendente, mas também há uma explicação, né, pelo fato de que houve uma decisão nesse sentido no Supremo, e aí, nesse caso, em haver uma decisão nesse sentido no Supremo, avançar com um processo que se sabe que se vai chegar lá na frente e vai poder ser anulado, seria de uma tentativa esdrúxula de um ataque, né, à dignidade do acusado, no caso seria o presidente Lula. Então, me parece que essa tentativa de trazer um pouco de legalidade para dentro de um processo que é claramente político me mostra que o STF conseguiu minimamente colocar um pouco no trilho essa operação da Lava Jato, né? E os desdobramentos disso, como você menciona, já são alguns casos anulados, né? A perspectiva, inclusive, de uma mudança de entendimento do Supremo em algumas questões que até então eram defendidas arduamente pelos ministros do STF, né, o caso da prisão em segunda instância. Então a gente vai vendo que o Supremo está tentando corrigir algumas questões aí que foram muito polêmicas na condução da Lava Jato e que certamente levariam à destruição do Estado Democrático de Direito. Agora, Portela, a gente falando aqui do julgamento, né, do STF que prossegue hoje a respeito da execução antecipada de pena após a condenação em segunda instância, nesse tipo de julgamento tem sempre me chamado a atenção a postura do ministro Luiz Roberto Barroso, a gente até já comentou em outras ocasiões, mas ontem ele citou estatísticas para dizer que, na verdade, a execução antecipada não tinha alterado em nada ali a questão do encarceramento em massa, e foi muito curioso, porque ele quis dizer isso e a estatística que ele mostrou, na verdade, existe uma redução pequena do crescimento, mas que continua crescendo o encarceramento em massa. Agora, não que uma coisa tenha a ver com a outra, tanto que o Toffoli respondeu que isso pode ser devido, por exemplo, à introdução das audiências de custódia. Mas existe um estudo, Portela, inclusive, que foi feito pelo defensor Emanuel Queiroz, da Defensoria do Rio de Janeiro, que afirma que esse tipo de decisão, né, favorável à execução antecipada tomada ali em 2016, o índice de presos em flagrantes que obtinham liberdade provisória em audiência de custódia no Rio de Janeiro era em torno de 40% antes disso e depois baixou para 20%. Ou seja, a tese dele, e ele mostra isso com números e fazendo a correlação exata, coisa que o Barroso não fez, é que essa questão da segunda instância ela não interfere apenas nos casos relativos a isso, mas também em outras prisões provisórias. Então, eu queria que você comentasse isso, Portela. Como o STF pode sinalizar, na verdade, para o aumento da lógica do encarceramento em massa quando a gente já tem um problema que é explosivo hoje no Brasil?
porque quando se banaliza o uso da prisão, como se tem feito nos últimos anos no Brasil, e com apoio do Supremo, quando mudou a sua posição referente a esse tema da prisão em segundo grau em 2016, você manda um recado para todo o judiciário de que a prisão deve ser uma medida primeira a se tomar num processo, quando na verdade a Constituição diz que a prisão ela tem que ter caráter excepcional. A prisão, por cercear um direito mais caro do acusado, que é a sua liberdade, e que ainda ele é presumidamente inocente, e portanto deveria aguardar o seu julgamento em liberdade, essa seria a regra. Em sentido oposto, se a jurisprudência, sobretudo do Supremo, passa a dizer não, que a prisão pode ser uma medida primeira, o cidadão pode ser levado à cadeia ainda que não tenha uma sentença definitiva, você acaba irradiando esse espírito para todas as decisões do judiciário e acaba destruindo, por exemplo, a finalidade da audiência de custódia, que seria fazer o controle de legalidade da prisão em flagrante e manter na prisão, é isso que se esperava, pessoas que realmente mereceriam estar presas porque têm um histórico criminal relevante, enfim, por questões que estão elencadas na própria lei processual penal, né, que justificariam a prisão preventiva. E se eu passo a dizer que a prisão ela é um instrumento, por exemplo, como Barroso defende, de reforma social, um instrumento que vai levar o Brasil ao progresso, um instrumento que poderia erradicar a criminalidade, essas coisas que a gente sabe que não são confirmadas cientificamente, empiricamente, a realidade desmente isso. Se eu encampo esse discurso, eu esvazio todos os outros instrumentos que servem para fazer o controle da prisão, para que ela se torne realmente a última ratio, como nós chamamos no direito, né? Ou seja, aquele instrumento último do qual poderia se valer o judiciário, e devendo usar de outros instrumentos que não são cerceadores da liberdade individual, como, por exemplo, proibir o acusado ter contato com uma testemunha, apreender o passaporte, né, que são menos gravosos para a liberdade individual do que o cárcere, uma vez que nós conhecemos as condições do cárcere, e o próprio STF não desconhece, uma vez que o próprio STF afirmou em julgamento recente que o sistema prisional é um estado de coisas inconstitucional, pelo conjunto de violência que se instaura ali contra os presos, e aí você vê um discurso totalmente contraditório no próprio Supremo, dizendo que não, veja bem, a prisão em segundo grau não afetaria o superencarceramento, ignorando a realidade dos fatos, como você bem apontou, Glauco, e esvaziando o sentido da Constituição e das leis infraconstitucionais de reservar a prisão para aqueles casos extremos. E só uma outra questão. Existe um estudo da Organização dos Estados Americanos, da OEA, em que se fez um relatório sobre a situação da prisão no continente latino-americano, e nesse estudo se demonstrou que quando a pessoa é mantida presa, e muitas vezes ilegalmente, há uma probabilidade muito maior dela vir a ser condenada, mostrando que quando se determina a prisão de uma pessoa, muitas vezes ilegalmente, como nós observamos na prática, se o juiz do caso se coloca numa posição quase que impelido a condenar aquela pessoa para poder confirmar o cerceamento de liberdade que ele já havia antecipado por conta de uma prisão preventiva. Então, se eu esvazio esses instrumentos de controle da prisão, eu acabo transformando a prisão numa antecipação de pena e que acaba depois, no segundo momento, numa sentença sendo confirmada por um juiz que já se sente impelido a manter essa pessoa presa porque, afinal, ela já respondeu o processo presa, então ele vai confirmar isso na sentença. Então, é uma situação muito mais complexa do que aparece e do que o ministro Barroso pretende que seja. Ainda falando do ministro Barroso, Portela, ele citou, né, os dados do STF dos últimos 10 anos,
ele colocou que 2,77% dos recursos, né, foram aceitos pelo Supremo Tribunal Federal e a sentença foi reformada. Agora, ele deu exemplo, inclusive, ao falar sobre isso, ele mesmo, quando ele fala isso, que apenas, poxa vida, são pessoas que acabaram ficando presas, por exemplo, sem precisar estarem presas, ou seja, de forma incorreta, né? E ele deu exemplo, por exemplo, na indústria automobilística, deu exemplo da produção de carros, né? E os acidentes que acontecem, né, com os carros, deu exemplo no aeroporto, os acidentes que acontecem com os aviões. Quer dizer, ele compara, né, erros humanos, ele diz erros humanos, ele acredita isso aos erros humanos. Como é que você vê uma comparação desse tipo, né, que o Barroso fez naquele momento? O Barroso, ele usa de argumentação falaciosa para sustentar a posição dele. Ele contorna a questão fundamental com esse tipo de silogismos e comparações que não são cabíveis, né? Então, vamos imaginar que ele estivesse certo, que seria ainda um número muito pequeno de condenações revertidas em instância superior. De toda forma, ainda que seja um número pequeno, nós estamos lidando com pessoas inocentes. Então, o judiciário ele não garante a sua legitimidade encarcerando pessoas e depois, lá no futuro, se diz, bom, encarceramos 100 pessoas. Dessas 100, 30 tiveram seus processos anulados em terceira instância. Então, valeu a pena manter todas presas, porque as outras 70 nós confirmamos a condenação dela em terceira instância. Essa lógica instrumentalista é uma coisa absurda, é uma mentalidade extremamente autoritária que desconsidera a dignidade da pessoa humana das pessoas, né? Porque, assim, se o judiciário pretende ser legítimo no exercício do seu poder, ele não pode tolerar que pessoas inocentes percam seus bens mais valiosos, entre eles a liberdade, e pode inclusive incluir aí a vida, porque quantas pessoas que vão para o presídio e saem de lá para o necrotério. E aí nós vamos colocar dentro dessa lógica instrumentalista de que, mas o que é uma vida que se perdeu perto dos outros condenados, culpados, reconhecidos, com prova nos autos e que não tiveram sua condenação revertida. Então, essa lógica instrumentalista levou às atrocidades históricas que nós conhecemos, como o Holocausto, como a Segunda Guerra Mundial, como a ditadura civil-militar, a desconsideração completa da dignidade da pessoa humana, né? Sempre buscando um bem maior, cujo contorno desse bem maior aí é dado sempre por pessoas ilustradas, né? E não pelo povo. Né? E o ministro Barroso esquece uma coisa importante. A Constituição garante a presunção de inocência, que vale dizer, a pessoa só perde esse status depois do trânsito de julgado, está claro. E a Constituição diz que é a expressão da soberania popular. Então foi o povo que quis esse modelo de Estado democrático de direito. Esta garantia foi colocada na Constituição a partir de uma conquista histórico-popular e não pode ser desconsiderada pelo Supremo. O Supremo não é um órgão representativo do povo, ao contrário do que o Barroso disse. Nós não elegemos os ministros, eles não estão ali para representar o povo, eles estão ali para garantir que o Estado democrático de direito funcione dentro do que a Constituição preconizou. Se não fazem isso, então não serve para nada o tribunal. Né? Eu confio no Supremo, ao contrário do que a gente vê dos ataques que são feitos ao Supremo pela extrema-direita, nós da esquerda, nós progressistas, confiamos na finalidade do Supremo, que é garantir a nossa liberdade e proteger o Estado Democrático de Direito. Então é para isso que nós temos que lutar e espero que em breve o ministro Barroso tome consciência do que ele está fazendo, que é minando a própria base do tribunal em que ele funciona como ministro. E isso é uma coisa absurda e que não poderia ser tolerada pela opinião pública em hipótese alguma.
E tem outra questão também nessa estatística do Barroso, é que ele só leva em conta ali a questão de reversão de condenação, mas não reformas, na verdade, em relação a uma decisão estabelecida ali. Por exemplo, se a pessoa teve a pena diminuída, mudou ali a dosimetria no STJ, por exemplo, como aconteceu com o ex-presidente Lula, que a partir daquele momento ele já tinha o direito ao regime semiaberto, e isso acontece bastante também, só que isso não entra na conta do Barroso, e é uma diferença significativa, estar dentro ou fora da cadeia, né? Havendo ou não condenação. Mas, Portela, eu queria saber de você o seguinte, parece que hoje a gente já vê que existe uma maioria, salvo se houver alguma surpresa, né, em relação ao voto da ministra Rosa Weber, existe uma maioria contra a execução antecipada de pena, né, após condenação em segunda instância. Só que já surgiu ali, como a gente sabe que hoje também existe uma influência muito grande da questão política no Supremo Tribunal Federal e no Poder Judiciário como um todo, uma solução aí de meio termo, né, do que seria colocada na mesa pelo ministro Dias Toffoli, onde a prisão aconteceria após esgotados os recursos possíveis no STJ, o que seria ali uma espécie de terceira instância. Como é que você vê a possível adoção desse meio termo jurídico aí que nem vai, que na prática também desrespeita a Constituição? Claramente desrespeito à Constituição, como eu afirmei, a presunção de inocência nos termos do texto constitucional só se esgota com o trânsito em julgado. O trânsito em julgado significa que não há mais possibilidade recursal e ir ao STF é uma possibilidade recursal. E é bom lembrar que, vou dar um exemplo, se a minha condenação é confirmada em segundo grau no Tribunal de Justiça do Paraná, eu tenho 2 caminhos recursais possíveis pela lei. Eu posso recorrer ao STJ, se eu tiver questões de natureza de aplicação, de discussão, de aplicação da lei federal, ou eu posso ir ao STF. E também eu posso ir aos 2 ao mesmo tempo, ao STF para discutir questões de natureza constitucional. Então, essa construção aí, essa terceira via, me parece uma coisa esdrúxula, porque se eu quero discutir algo referente à aplicação, por exemplo, do que define a Constituição sobre ampla defesa, eu vou do TJ para o Supremo. Eu não preciso passar pelo STJ. E o meu recurso ainda será julgado. Então, eu não posso dizer que houve o trânsito em julgado. E se não houve trânsito em julgado, eu não posso dizer em aplicação de pena. Deveria ser essa a lógica nos termos do texto constitucional. Então, essa criação fictícia de uma terceira instância que sequer existe nos termos do texto constitucional, porque são instâncias superiores que, reservadas as competências para cada qual, não há que se falar em uma possibilidade desse tipo, porque é subversão total do sistema recursal brasileiro e das funcionalidades dessas cortes, do STJ e do STF. Não necessariamente eu tenho que passar pelo STJ para chegar ao STF. E outra coisa, e inclusive sobre o que você falou anteriormente, Glauco, sobre essa possibilidade de reversão da condenação, e como você bem lembrou, não se trata só de reverter a condenação em si, ou seja, o mérito, se eu sou condenado inocente, mas também se trata de discutir questões referentes à pena, ao regime de cumprimento de pena e nulidades do processo, desrespeito à lei processual, desrespeito às garantias constitucionais. Então eu posso levar essa questão de nulidade do processo tanto para o STJ, se for discutido do ponto de vista do Código de Processo Penal, como também para o Supremo, sem precisar passar pelo STJ, se eu discutir isso do ponto de vista de uma garantia constitucional. Então, assim, me entristece muito ver esse tipo de debate, porque é baseado em má informação, manipulação da opinião pública, que é feita acreditar que essas instâncias superiores funcionam como instâncias uma acima da outra e que daí leva o público a acreditar, olha só, o Brasil tem 4 instâncias. Isso é uma mentira, isso é uma manipulação tremenda e me espanta ver que ministros do Supremo defendam um negócio desses assim às escancaras, o que é um absurdo completo do ponto de vista constitucional.
Agora, eu só queria que você comentasse também uma fala do ministro Alexandre de Moraes, que ele disse que as provas no processo criminal são analisadas na primeira e na segunda instâncias, né? Depois os recursos no STJ e depois no STF. Agora, e quando a pessoa acaba sendo culpabilizada sem provas? E aí? Pois é, aí que tá. Aí, olha só como a coisa é também dramática para os acusados, da forma como se estabeleceu o sistema recursal no Brasil. Porque se eu sou condenado sem prova em primeira instância, recorro à segunda instância, a segunda instância confirma minha condenação absurda, sem provas. Eu não posso discutir questão probatória no STJ, no STF. Então, morreu a questão probatória no Tribunal de Justiça ou no TRF. Isso é um absurdo, porque se os outros tribunais agiram de maneira ilegal, a minha única saída será tentar demonstrar, do ponto de vista de uma nulidade, que faça com que o STJ ou o STF pudessem acolhê-la e aí anular este processo e remetendo esse processo novamente à instância ordinária, que pode repetir os mesmos vícios, como a gente imagina que possa acontecer, por exemplo, no caso da Lava Jato, uma vez que os juízes federais de primeira instância no Paraná são um grupo que conversam entre eles sobre as decisões que vão ser exaradas. E eu estou falando isso não de maneira leviana. O que me comprova o que eu estou falando é a questão da Gabriela Hart ter copiado a sentença, né? Quando ela foi dar a sentença do sítio, ela copiou a sentença do apartamento, do triplex, do presidente Lula. E o texto era uma cópia, com erros, inclusive, crassos ali, porque o texto era um texto que era copiado de uma outra sentença. Isso me mostra que os juízes combinam os vereditos, o que é uma coisa totalmente absurda, esdrúxula. Mas veja como é dramático isso para o acusado também, né? Então, também isso tem que ser levado em conta nessa discussão. E o público tem que ter essa percepção de que não se trata de uma garantia, que nós estamos discutindo aqui, não é uma garantia do bandido, é uma garantia do cidadão. Qualquer um de nós pode ser acusado de um crime, qualquer um de nós pode se ver às voltas com um processo criminal, e aí, de repente, as regras do jogo são totalmente manipuladas para que você seja condenado e vá buscar sua liberdade em outras instâncias e te dizem não, porque você já é condenado em primeiro grau ou em segundo grau e, portanto, você já perdeu o status de inocente e vai cumprir uma pena. Aí consegue, eventualmente, ir à instância superior, anula o processo. E aí, quem que vai restituir esse tempo que a pessoa ficou presa, perdeu os laços familiares, afetivos, sociais, perdeu o trabalho, né, teve sua vida destruída, sua imagem, afeta o seu espaço de autorrealização como ser humano de uma maneira brutal. Então, por isso que a nossa insistência em defender a presunção de inocência, porque ela não existe aí à toa, ela é uma garantia extremamente importante para garantir a lisura do procedimento, para garantir que o acusado possa buscar em instâncias superiores a confirmação da sua inocência. E se isso lhe é retirado, o acusado é levado por um presídio em que lá há todo tipo de violência e pode sair de lá morto antes de ter a sua sentença condenatória confirmada. Claro que não quer dizer que uma pessoa condenada com sentença confirmada merece ser morta no presídio. Mas olha a gravidade da situação, olha a situação em que nós estamos colocando uma pessoa inocente. Se já é grave para uma pessoa condenada, imagine para uma pessoa inocente. E com esse alerta a gente encerra aqui a nossa conversa. Portela, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigado. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia. Falamos aqui com José Carlos Portela Júnior, advogado criminalista, e também ele é membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.